onde nós vamos fazer um objeto seguindo a função seno. Ou seja, o objeto vai ter um comportamento da função seno. Lembrar aos colegas que quando se fala em função seno, né, aqui já estamos na trigonometria, sabemos que a trigonometria é um dos ramos da matemática que estuda as relações existentes entre ângulos e lados de um triângulo. Quando se fala de função seno, sabemos que a função seno é uma função periódica em que o seu intervalo, a sua imagem, varia de -1 a 1 e o seu domínio é todos os reais, ou seja, a função seno ela é contínua em todos os pontos, né, para qualquer número real. Significa, vamos simular aqui, vamos ver como é que se comporta, né, a função seno. Vou fazer aqui uma demonstração. A função seno tem mais ou menos esse comportamento. Esse é o comportamento da função seno. Ou seja, ela continua, significa que aqui onde ela parou, né, ela pode continuar, porque ela é contínua em todos os pontos. Então, se observarmos, essa função seno tem uma amplitude, porque é a sua imagem. Nós estamos a ver que ela apenas, o seu movimento baseia-se, né, no ponto 1 e -1. Isso aqui é a sua imagem. Ou seja, para qualquer valor, né, do seu domínio, nunca vai passar essa amplitude aqui, que é 1. Porque quando se fez o estudo das funções trigonométricas, ou seja, da trigonometria em si, do ciclo trigonométrico, né, adotou-se por padrão o raio 1. Isso significa que o raio pode, se o raio fosse 2, então aqui a amplitude seria 2, ou seja, o estudo seria baseado em 2, poderia ser 10, um número qualquer. Então esse é o comportamento da função seno. Mas essa amplitude nós podemos mudar. Vamos lá trocar amplitude. Por exemplo, vamos colocar 2. Estamos a ver o comportamento, a amplitude mudou. Aqui estamos a considerar que a nossa imagem varia no intervalo de -2 a 2. Voltando, deixa eu colocar aqui a função de volta para explicar mais algo. E outra coisa, se vocês observarem, como estamos a falar da função seno, vamos já entender isso que é seno. Nós sabemos que todos os pontos da circunferência, qualquer ponto que estiver aqui na circunferência, né, todos esses pontos, eles estão à mesma distância do centro. Por isso é que é circunferência. Então, este ponto, por exemplo, se vocês observarem, tem uma distância em relação ao nosso raio. Essa projeção desse ponto, essa projeção toda, que vai equivaler a uma distância aqui, eu posso projetar esse ponto aqui, vou ter uma distância. Essa distância é que é o seno. Por isso é que, se os colegas prestarem atenção, seno de 0, como ele está na origem, eu vou projetar, vai ser 0. Por isso é que seno de 0 é 0. E o seno de 90 graus, imagina aqui, eu estico até 90 graus. 90 graus é aqui, é 1. Então, como o raio é 1, significa que essa distância toda é um seno de 90 graus, é equivalente a 1. Significa também, imagina, se eu estou a levar o meu, por exemplo, né, esse eixo aqui, ou segmento, ou a reta, até a 90 graus, o que vai acontecer? Imagina, se eu faço 180 é meia volta, ou seja, é a metade de um ciclo. E se eu faço 90 é a metade da metade. E se eu faço 360, terei uma volta, que é equivalente a um período. Então, imagina, por que aqui, quando eu chego em 90, é equivalente a metade? Nós estamos a considerar que o nosso... mas isso não vou explicar muito, isso é matemática. Senão vai me levar muito tempo. Mas vou demonstrar mais algo devido ao tempo.
Vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar seno x por 2. Se os colegas repararem, na primeira função, a função fazia metade da metade em 90 graus. Agora a função faz a metade da metade em 180 graus. Aqui, significa que quando a função, quando o grau chegar até 360, ele só vai completar a metade. Vai precisar mais de uma outra volta para ele realizar uma volta neste caso. Então, essas ideias vão nos ajudar muito na implementação, nesse caso, da nossa, vamos dizer, da nossa tarefa, né? Então, vamos lá na implementação. Peguem bem essa ideia. Vamos fazer uma maravilha com isso. Isso é matemática, é uma beleza, colegas. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Veja que a ideia é movimentar o objeto de acordo com uma função. Então, uma função recebe 2 pontos, x e y. Então, vamos primeiro construir. My God. Vamos construir nosso retângulo. Vamos lhe colocar numa posição, né, de 40 aqui, 50, pode ser. Vamos colocar o tamanho de 100 para ser 50. Gosto muito da cor azul também. Vamos colocar uma cor azul. Set color. Color. Vamos lá compilar e já fazer um pouquinho do nosso teste. Bem, temos aqui o nosso retângulo, bonito. Agora nós vamos movimentar ele. Então, para movimentar, vou usar. Atenção, eu quero movimentar em função de uma função. Faço pleonasmo. Ai, língua portuguesa, faz tempo. No tempo de muitos 15, muitos. Sei lá. Translate. Então, vou passar o x. O meu y, atenção, o meu y é o valor da função no ponto do seu domínio. Então, eu vou colocar, vamos lá, a biblioteca math pontos, sim, né, sem inglês. Vou passar aqui o x. Vírgula. E vamos incrementar aqui o nosso x. Vou declarar também o x aqui. X. Z0. Bonito. Vamos lá ver se não tem nenhum bug aqui. Então, o meu retângulo, ele se movimenta. Só que assim, vai ser difícil vocês perceberem. Por quê? Porque nós estamos a usar, veja só a nossa amplitude é de 1. Então vai ser difícil vocês observarem. Vamos mudar um pouquinho da amplitude. Já falamos aqui. Imagina, nós estamos a usar, né, a nossa amplitude de 1. Fica complicado observarmos. Então vou colocar aqui a amplitude de, para o nosso caso aqui, posso colocar de 300, 200. Vou colocar aqui, por exemplo, 300 vezes. Vamos lá ver se mudou, né, a amplitude. Tá vendo? Ele está realizando o movimento. Atenção, mais outro bug. Mas de forma tão rápida que nós não conseguimos. Tipo, queremos aquele movimento lento.
Ai my god, mais um truque. Então, significa quando ele fazer, por exemplo, conforme eu expliquei aqui, eu vou dividir por 2 para tentar reduzir essa velocidade. Ou seja, quando ele chegar em 180, só vai fazer a metade da metade. Se eu tiro 2, quando ele chega a 90, já faz a metade. Por isso que isso parece tão rápido. Então vou usar o 2. Vamos lá ver se vai ficar um pouco lento. Tá um pouquinho lento. Já estamos a observar, né? Parece fixe. Então vou colocar mais um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 não, de 2. Vamos lá ver. Tá fazer um movimento, vai, vem. Pronto, bonito. Deixa descer mais um pouquinho aqui, vamos descer para 80, para ficar mais embaixo. Vamos lá compilar. Bonito. Esse objeto ele está se mover de acordo com a função seno. Vamos mudar aqui o fundo para aparecer mais bonito. Colocar aqui um black. Temos aqui o movimento. Deixa ela mostrar. Vamos a ver o movimento do nosso retângulo. Vocês podem diminuir o tamanho. Aliás, vocês podem colocar aqui o sistema, né? Sistema, desenham, usam o fill arc para poderem fazer, né? Como é que aquele desenho da função, tipo. Vamos lá, deixa eu exemplificar. Vocês podem usar o fill arc para fazer isso. Vamos lá ver. Isso aqui é um arco. Vocês podem usar o fill arc para o vosso desenho ficar bonito, para o usuário ter noção, né, que esse objeto que realmente tá se movimentar em função da função seno. De novo faço clonagem, my god. Bem, colegas, não mostrei a estrutura porque isso já mostrei nos primeiros vídeos. Está aqui, isso é básico. Tem mais essa parte. Agora, se vocês quiserem, né, embelezar mais o vosso desenho, podem usar, construir aqui, colocar o sistema com o drawline e outros elementos. Aqui também vocês podem variar a vossa velocidade. Podem variar, ficar mais bonito. E eu não vou implementar tudo que eu mostrei no vídeo já feito. Quem ir, por exemplo, na playlist computação gráfica demonstrações, vai ver que eu já fiz isso. Seria muito trabalho. E também para os colegas terem um pouquinho, né, de trabalho, ficarem a implementar em casa, vai vos ajudar muito. Bem, muito obrigado por assistirem e acompanhar o vídeo. Para quem tiver dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou responder. E até a próxima. Desejo, né,